dia vamos falar de imputabilidade. Dando continuidade à teoria do crime, o último elemento, culpabilidade e seus integrantes. Nós falaremos hoje da imputabilidade, considerando o critério biológico e psicológico, biopsicológico. Assim sendo, nós temos que considerar a faixa etária. Artigo 27 do Código Penal, ou seja, o menor de 18 anos ele responderá em face do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode responder diante do Código Penal. E no artigo 26, nós trataremos do critério psicológico também, onde nós observaremos que aquele que é inteiramente incapaz será inimputável. Nós temos aqui o mnemônico inteiramente incapaz, inimputável. Não responderá em face do Código Penal. Certamente ele receberá uma medida de segurança ou uma internação, tratamento ambulatorial, enfim, uma punição desta natureza. Ok, senhores? E temos também ainda no artigo 26 ali o parcialmente capaz. Este será punido, mas a depender do quadro, na maioria das vezes, também receberá uma medida de segurança. Todavia, ele tem uma redução de pena de 1/6 a 1/3. E por que citar aqui a redução de 1/6 a 1/3? Porque a internação, ela também será o tempo equivalente ao que seria da punição. Ok, senhores? No artigo 28, o legislador faz algo que é interessante. Ele menciona 3 situações em que, de modo nenhum, a imputabilidade seria afastada. Porque, senhores, nos casos aqui citados da faixa etária e do desenvolvimento mental, eles não serão presos, mas eles receberão tratamento adequado do ECA e da medida de segurança. Mas quando o agente ele comete o crime movido por paixão, crime passional, por emoção ou por embriaguez, ele será punido. Movido por paixão, ele comete o crime e será punido. Eu não tenho muito o que falar do crime passional. É um crime, vai cometer o crime, será punido normalmente. Mas quando fala de emoção e de embriaguez, eu tenho que detalhar, porque o código e a doutrina falam muito mais sobre isso e poderá ser objeto de prova, questão de prova. No Código Penal, em se tratando de emoção, existem 2 situações específicas em que o agente ele comete o crime movido por violenta emoção. Ele se depara com uma circunstância em que ele é dominado de violenta emoção e pratica o crime. O que acontecerá, Taurino? Na segunda fase da dosimetria, ele receberá uma atenuante. Artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Taurino, eu não entendi o que é atenuante. Quando o magistrado vai julgar um crime, como ele faz a dosimetria, o cálculo da pena que será aplicada? Bem, ele olha para o código e lá no código vai ter a narrativa daquela conduta proibida, o tipo penal. Se for homicídio, vai estar lá no 121, matar alguém, preceito primário. Pena de 6 a 20 anos, aí é o preceito secundário. Isto é, quando ele for aplicar a pena, ele tem que iniciar com uma pena base que vai variar de 6 a 20 anos. E como é que ele faz a escolha de quantos anos vai ser essa variação ali dentro da variação de 6 a 20 anos? Ele vai usar as circunstâncias judiciais. Ele tem tópicos em que ele vai avaliar do cidadão e do caso concreto em que ele vai estabelecer a pena base, para dali ele dar sequência. E na segunda fase, ele vai observar circunstâncias atenuantes e agravantes. Na atenuante, ele diminui a pena.
Na agravante, ele aumenta a pena. E por último, na terceira fase, ele vai procurar causas de aumento de pena e causas de diminuição de pena. No caso do crime praticado por emoção, haverá uma atenuante. E a outra situação está no artigo 65, também no inciso 3, mas na linha A, que é quando o agente comete o crime movido por emoção, mas o motivo não é a emoção. A emoção é dito por emoção porque ele está movido por relevante valor social ou moral. É o caso do artigo 121, parágrafo 1º. Homicídio privilegiado. 121, parágrafo 1º. Imagine os senhores que o pai flagra um homem tentando violentar sua filha. E ele vai lá e mata esse estuprador. Relevante valor social e moral. Homicídio privilegiado. Será atenuado também na segunda fase da dosimetria. Ok, senhores? Mas em todos os casos haverá punição. Não será caso de afastamento de pena. Por último aqui, eu quero abordar a questão da embriaguez. Por quê? Ela poderá ser voluntária ou acidental. Voluntária é quando o agente ele quis se embriagar. E para isso há uma teoria que estuda melhor a embriaguez voluntária, chamada teoria actio libera in causa. Isto quer dizer que ele quis se embriagar e por isso ele deve responder por ter dado causa. Sendo esta embriaguez voluntária de forma dolosa, quando ele quis realmente se embriagar deliberadamente, culposa quando ele bebe ali de forma social e de repente ele é tomado pela embriaguez, perdendo a sua capacidade psicomotora e pratica crime na sequência. Em ambos os casos, serão punidos. Normalmente. E temos por último a embriaguez voluntária pré-ordenada. É quando o homem ele não tem coragem de cometer o crime de cara limpa e ele bebe, ele se embriaga. O motivo da embriaguez é para cometer o crime, é pré-ordenado. Nesse caso, na segunda fase da dosimetria, ele receberá um agravante da pena. Artigo 66 do Código Penal. Por quê? Porque o motivo da embriaguez foi em razão do crime. E nós temos aqui a embriaguez acidental, que ela é oriunda, ela é proveniente de caso fortuito ou força maior. Na acidental, a pessoa não queria se embriagar. Alguém deu uma bebida batizada para ela, um Boa Noite Cinderela, enfim. Ela perdeu a sua capacidade psicomotora por substância, mas não porque ela quis ingerir a substância. A forma em que ela ingeriu a substância foi acidental, não foi voluntária. E aí, nesse caso, se essa embriaguez acidental ela for completa, isto é, se ela não tinha capacidade de discernir o caráter ilícito do fato, ela será isenta de pena, ela não será punida. Isento de pena. Na embriaguez acidental completa. Mas poderá acontecer dessa embriaguez acidental ser incompleta, ou seja, ser observado ou ser provado que ele tinha condição de compreender o caráter ilícito do fato. E nesse caso, ele só receberá uma redução de pena, que vai variar de 1 a 2 terços. Deixando claro que em todas essas situações da embriaguez, da emoção, porque é um fator psicológico também, no caso do desenvolvimento mental, todas serão provadas com uma perícia médica. Aqui não se trata de uma oratória do advogado.
Porque a teoria aqui ela é normativa pura. Então vai ter que ser documental. É menor de 18 anos, vai ter que provar que ele é menor de 18 anos. O desenvolvimento mental, ele era incapaz, totalmente incapaz. Então ele vai receber uma internação, vai tomar a medicação forte que ele precisa. Ok? Ele não vai para casa assistir Netflix. Já que ele tem problema mental, ele vai para o tratamento, que lhe é pertinente. Ok, senhores? Ah, mas ele estava embriagado. Teste de alcoolemia, exame de sangue, vai ser checado se era apenas álcool, ou se não vai ter que fazer um estudo mais, um exame mais, um toxicológico, enfim, haverá perícia. Ok, senhores? E agora nós vamos passar para o próximo vídeo, em que nós também faremos uma abordagem sucinta, mas aprofundada, não deixaremos nada de fora sobre potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.